E seguinte pessoal, ainda estamos aqui na temporada do Dell G15 e hoje eu estou fazendo esse vídeo para tentar mostrar para vocês um dos maiores problemas que esse Dell G15 possui e também como é que soluciona ele, que é a temperatura, né? Acredito que a maioria das pessoas que compraram o Dell G15 ou estão pensando em comprar, a grande questão é a temperatura dele, porque ele realmente esquenta bastante. Esquenta até um pouco acima do normal do que a gente estava acostumado, por exemplo, nos Nitro 5 que eu tinha. Se você deixar ele no pior cenário possível, né? Ele chega ali a bater 102 graus, por exemplo. Então hoje eu quero mostrar para vocês algumas formas de como que a gente pode diminuir a temperatura desse notebook aqui. Nós não iremos fazer modificações na estrutura dele, então a gente não vai desmontar o notebook, a gente não vai trocar a pasta térmica, coisa do tipo. Eu quero mostrar aqui hoje soluções dentro do software mesmo. No máximo que a gente vai utilizar seria realmente uma base ventilada por fora, que eu sei que é uma dúvida bastante comum de vocês também, saber se base ventilada funciona ou não funciona no Dell G15. E antes que eu me esqueça, tá? O meu Dell G15 que a gente vai testar é Ryzen, então esse vídeo vai ser válido para você que também tem um Dell G15 que seja Ryzen. Seja Ryzen 5 ou Ryzen 7. No meu caso é Ryzen 7 5800H e a placa de vídeo RTX 3060. Se você utiliza algum Dell G15 ou algum notebook com Intel, você pode de repente se basear nos vídeos que eu fiz tentando diminuir a temperatura do meu i7 10750H que era presente no meu Nitro. Então é só clicar no card acima que eu já fiz um vídeo parecido com esse que eu vou fazer agora, só que pros Intel, fechou? Bom, como eu falei, a gente não vai trocar a pasta térmica desse cara, mas relaxa que eu já comprei ali alguns thermal pads de carbono para colocar nesse Dell G15 para ver se também é uma das possíveis soluções, quem sabe num vídeo mais para frente, talvez em live. Então não se esquece aí de se inscrever para acompanhar essas próximas aventuras e também não se esquece de deixar seu gostei que apoia muito o meu trabalho por aqui, fechou? Agora vamos lá pessoal, para fazer esses testes eu vou utilizar o jogo Red Dead Redemption 2, porque ele tem um modo benchmark e cara, para a gente testar a temperatura a gente precisa que seja o mesmo cenário para todos os testes, né? Porque senão se a gente ficar trocando de mapa, pode ser que o mapa esquenta mais que o outro, situações, né, diferentes. No caso de benchmark é sempre o mesmo cenário, sempre a mesma situação, então a temperatura vai ser sempre a mesma também, até por lá que a gente vai testar. E vamos começar os testes explorando aquele tal do modo G que tem aqui no Dell G15, né? Porque você tem como utilizar o Dell G15 no modo normal, sem ativar o modo G. E com o modo G, não sei se deve ser G de game, né? Ele aumenta a performance do notebook. Mas deixa eu já explicar uma coisinha antes de começar os testes para vocês. Esse tal do modo G do Dell G15 você pode configurar de duas formas diferentes. Através do Alienware Command Center, que é o software, né, que vem no Dell G15, você pode configurar se o modo G vai habilitar o modo alto desempenho, onde ele só vai aumentar o desempenho do notebook mesmo sem mexer no perfil de ventoinha, sem aumentar, né, a velocidade das ventoinhas. Ou você pode também configurar para que o modo G, ele além de aumentar o desempenho, ele também aumente a velocidade das ventoinhas, que esse é o modo Rapid Cool, que além de você aumentar o desempenho, você deixa as ventoinhas em 100% para tentar melhorar a refrigeração. É o seguinte, utilizando o notebook original, do jeito que ele está aqui, inclusive em cima da mesa, sem usar nenhum tipo de suporte, base ventilada, nenhum tipo de modificação e também sem habilitar o modo G, na última cena do benchmark, que é quando o notebook já está mais quente, o CPU aqui, que é o processador, né, ele pega ali 102 graus e aparentemente ele está limitado a 102 graus porque ele não passa disso. Muito provavelmente ele está sofrendo throttling, né? Que é o processador perdendo desempenho para tentar manter esse limite de 102 graus, que deve ser o limite do próprio processador. O GPU, né, que seria a placa de vídeo, ficou ali nos seus 86 graus, que também está perto do limite da RTX 3060. E no final do benchmark a gente pega 61 FPS. Vamos ver agora se a gente conseguir melhorar a temperatura do notebook, além de conseguir, né, fazer com que ele esquente menos, se a gente não ganha mais performance também. Porque um dos problemas de você usar o notebook muito quente, não é nem só dele ficar muito quente, fazer muito barulho, mas você também perde performance. Porque como vocês viram lá, o CPU, né, o processador está sofrendo throttling para ele manter sempre a 102 graus. Então quanto mais resfriado nós conseguirmos deixar o sistema aqui, mais livre ele vai estar para conseguir atingir performances melhores. Então aqui no modo original ele pegou 61 FPS e o processador, que é o principal, pegou 102 graus. Agora vamos lá, se a gente ativar o modo G, no modo de alto desempenho, sem mexer no perfil das ventoinhas, né? Então ele só vai aumentar o desempenho sem deixar as ventoinhas rodando no máximo. O seu processador vai pegar 102 graus ainda, obviamente ele não vai melhorar a temperatura porque a gente só aumentou o desempenho. O GPU continua pegando 86 graus porque também é o limite da RTX 3060, só que a grande questão é que no final do benchmark a gente pegou 59 FPS de média. Então aqui nós tivemos 2 FPS a menos, lembrando que esses 2 FPS a menos, apesar de parecer pouco, é bastante coisa, porque são testes de benchmark, né? É um cenário fixo. Na prática essa diferença pode ser maior e em outros jogos que geram mais FPS, tipo um CS que gera 300 FPS,
essa diferença é ainda maior. Então aqui no modo de alto desempenho a gente só fez o processador esquentar mais, a gente teoricamente pediu para ele trazer mais desempenho para a gente, mas como ele estava esquentando muito, o throttling foi mais agressivo, a gente até perdeu desempenho, o que não parece ser um resultado ideal. Agora, se a gente configurar o modo G para o modo Rapid Cool, que além de aumentar o desempenho, ele vai aumentar também a velocidade das ventoinhas, aí o resultado é um pouco diferente. Agora o processador ficou já a 99 graus e dificilmente passou disso, o máximo que ele bateu foi 101, mas a média foi 99 graus. Isso significa que ele já não está sofrendo tanto throttling para manter essa temperatura, né? Já que pelo que eu percebi o throttling começa a acontecer nos 102 graus. Só que a placa de vídeo ainda está sofrendo, a placa de vídeo ainda ficou nos seus 86 graus, que aparentemente é o máximo que ela consegue atingir, então a placa de vídeo muito provavelmente, mesmo no modo Rapid Cool, ainda estava sofrendo com um pouco de throttling. Mas o FPS no final das contas ficou melhor do que o modo original, que pegou 61 FPS, melhor do que o modo de alto desempenho, que pegou 59. Aqui ficou com 62 FPS na média final, o que por enquanto é a melhor solução. Então, entre essas três opções, né, de você utilizar o notebook original no modo G alto desempenho ou modo G Rapid Cool, o melhor aparentemente é o modo G Rapid Cool, que além de aumentar o desempenho do sistema em si, vai conseguir controlar melhor a temperatura, pelo menos do processador, não deixando ele chegar no máximo, que é 102 graus. Lembrando, tá, só uma observação, 102 graus é o máximo que começa a acontecer throttling, tá? O Ryzen mesmo, o limite técnico do Ryzen é 105, então a gente tá até que meio longe do limite técnico real dele. Mas assim, pessoal, um dos fatos desse notebook estar esquentando tanto nesses testes é porque a gente está utilizando ele dessa forma, colado aqui na mesa. E eu não sei se vocês sabem, mas o Dell G15 ele tem as entradas de ar por baixo. Então nesse caso, a parte de baixo está em contato com a mesa, então fica mais difícil da entrada de ar trabalhar, né? Do ar entrar aqui e circular de forma tranquila debaixo do notebook. Então o ideal seria você levantar um pouco o notebook para melhorar essa circulação de ar, e para isso a gente pode utilizar ou uma base, um suporte para notebook, ou você pode improvisar também utilizando alguns livros para deixar o seu notebook um pouquinho mais levantado. Então pessoal, usando esses livros do Star Wars aí, que eu sou viciado inclusive, como suporte para você melhorar a circulação de ar, ainda com o Rapid Cool ligado, agora a gente tem um resultado bem interessante, que o processador ele fica a 95 graus, a placa de vídeo fica a 80 graus e no final do benchmark a gente pegou 63 FPS, o que é o melhor resultado até agora. Então o processador aqui não está sofrendo tanto throttling, né? Apesar de 95 graus ainda ser uma temperatura meio alta, já está bem melhor do que utilizar ele colado na mesa. E principalmente a diferença você vê na placa de vídeo, que agora pegou 80 graus de média, o que é muito melhor do que 86. Então muito provavelmente aqui a placa de vídeo também sofreu menos throttling. Só que, cara, se a gente já teve esse ganho, né, essa melhora na temperatura só de a gente usar livros como suporte, imagina se a gente utiliza então uma base ventilada como essa aqui que eu utilizei para testar, que é uma base da Multilaser. O modelo dessa aqui é a C282, mas acredito que qualquer base ventilada vai ter o resultado meio que parecido. Então, utilizando a base ventilada da Multilaser, né, na velocidade máxima das ventoinhas e ainda com Rapid Cool no Dell G15 ligado, o processador agora baixou para 91 graus. Então, cara, se a gente comparar com o que a gente testou antes, né, de fazer qualquer modificação com ele original, a gente já diminuiu 11 graus no total só com essas pequenas modificações. A placa de vídeo aqui ficou mais gelada também, ficou entre 77 a 78 graus. E no final, o FPS, né, o desempenho que nós tivemos foi a mesma coisa, 63 FPS de média. Aparentemente a gente ficar mais ou menos nesse limite aí, mas o que importa é que agora seu notebook já não está esquentando tanto, não está chegando mais aos 100 graus, que era o que assustava a galera do Dell G15. Só que vamos supor que você ainda acha que 91 graus no processador ainda está muito alto. Vamos supor que você quer manter ali seus 85 graus. Vamos admitir aqui que 85 graus é uma boa temperatura para notebooks, né? Pelo menos eu acho. Cara, em conjunto com todo esse kit, então utilizando o Rapid Cool, utilizando a base ventilada, você também pode utilizar de repente o Ryzen Controller, que é um programa aqui que você pode baixar no seu notebook, no seu Dell G15, né? Isso aqui só vai funcionar para você que tem o Dell G15 que utilize processadores Ryzen. Eu já mostrei isso no review, mas deixa eu mostrar aqui novamente para vocês. Então é o seguinte, pessoal, esse Ryzen Controller é um programinha que você pode baixar aqui no Windows, né? Tem que ser processador Ryzen, e aqui você tem a opção de habilitar esse Temperature Limit, que é o limite de temperatura. É só você habilitar isso aqui e limitar a qual temperatura você quer que seja o limite
desse notebook aqui. Vamos supor que você quer que chegue no máximo a 85 graus. Lembrando que esse limite de temperatura é para o processador, tá? Não engloba aqui placa de vídeo. Então você pode selecionar qual que vai ser o limite de temperatura. Eu acho que um bom equilíbrio seria 85 graus. Só que se você quer 85, você vai ter que colocar 83, tá? Porque ele, não sei porquê, ele conta 2 graus a mais sempre. Então bota 83, clique em Apply e é isso, tá quase pronto. A única coisa que eu recomendo que você faça é vir aqui no Settings do programa, e aqui eu deixo essas 3 opções habilitadas para ele inicializar junto com o Windows e para minimizar aqui para a barra de tarefas, né? E aqui no Reapply Periodically, deixa o número 60, isso significa que essas regras que você criou aqui de limite de temperatura 83 graus, ele vai ser reaplicado a cada 60 segundos. Isso evita do Windows de repente resetar sua regra, deletar sua regra. Então, a cada 60 segundos esse programa vai reaplicar essa configuração para ter certeza que ele vai estar sendo limitado a 83 graus. Fechou? Então, só fazendo isso, é extremamente simples, né? Bem fácil de você fazer. Essa é uma das vantagens dos notebooks que tem Ryzen. É muito simples controlar a temperatura dele. No caso da Intel é um pouco mais complicado, vocês podem ver no vídeo que eu fiz lá do Nitro 5, fechou? E bom pessoal, utilizando então o Ryzen Controller com o Rapid Cool ainda ligado e ainda utilizando a base ventilada, né, nas ventoinhas no máximo da velocidade, a gente pegou, obviamente, no processador 85 graus, que foi o limite que a gente estipulou, na placa de vídeo 77 graus, só que o interessante é que aqui a gente conseguiu pegar 64 FPS no final do benchmark, que é o melhor resultado, a melhor performance até o momento, né? Isso muito provavelmente é porque a gente conseguiu diminuir a temperatura do processador e da placa de vídeo, fazendo com que eles ocorram, né? Tenham que fazer menos throttling para se manter uma performance melhor, então é muito provável que seja por isso que a gente conseguiu uma performance um pouquinho melhor, ou talvez também seja um pouquinho de margem de erro, mas enfim, pelo menos não pioramos aqui a performance e conseguimos manter uma temperatura abaixo dos 90 graus, agora ficando a 85 graus. E talvez você esteja se perguntando nesse momento do seguinte, né? Pô, se o Ryzen Controller ele já consegue limitar a temperatura a 85 graus, por que você teve que utilizar o Rapid Cool, né, para aumentar o perfil de ventoinhas, e ainda teve que utilizar também a base ventilada para diminuir ainda mais a temperatura? Pessoal, o Ryzen Controller, o que ele faz, ele vai tentar manter realmente aos 85 graus, mas para ele forçar o seu notebook, o seu processador, né, a ficar nos 85 graus, ele fica causando throttling. Então quanto mais o seu processador esquentar, mais desempenho o Ryzen Controller vai ter que tirar do seu processador para manter ele a 85 graus. Então se a gente conseguir resfriar o sistema, né, fazer com que esse processador não esquente tanto, o Ryzen Controller não precisa tirar tanto desempenho do processador para manter os 85 graus, fazendo com que a gente consiga atingir um FPS, né, um desempenho melhor. Por exemplo, se a gente não habilitar o Rapid Cool e também não colocar ele numa base ventilada, utilizar o notebook em cima da mesa mesmo, sem nenhum tipo de modificação, mas utilizar o Ryzen Controller para controlar a temperatura, nós vamos pegar aí no processador 84 graus de temperatura, ok? Tá perto dos limites que a gente pegou de 85, né? A placa de vídeo vai ficar nos 83 graus, o que é bem maior, inclusive aqui já deve começar a sofrer throttling, e o FPS foi de 61 ao invés de 64. Então aqui você vê claramente que o fato de a gente não estar utilizando soluções como Rapid Cool e a base ventilada, apesar da temperatura do processador continuar a mesma coisa que a 85 ali, limitada pelo Ryzen Controller, você tem menos desempenho, porque o Ryzen Controller teve que ser mais agressivo ali no underclock, né, no throttling que ele faz para manter esses 85 graus no processador. Sem contar que a placa de vídeo acaba esquentando mais também, já que o Ryzen Controller só controla a temperatura do processador. Mas claro, utilizar somente o Ryzen Controller sem ter base ventilada e sem utilizar o Rapid Cool pode ser uma solução para quem quer um sistema menos barulhento, né? Então vamos supor que você se incomoda por conta da temperatura, não porque ele esquenta muito, mas sim porque ele faz muito barulho. E aí sim, uma das soluções para você não ter barulho, né, você ter um sistema mais silencioso, é realmente você rodar o notebook normal, sem base ventilada para não ter as ventoinhas da base rodando, sem utilizar o modo Rapid Cool, porque o Rapid Cool vai fazer as ventoinhas fazerem mais barulho, né, mas utilizando o Ryzen Controller para limitar a temperatura. Eu só recomendaria que seria legal também você utilizar uma base ou os livros para deixar ele um pouquinho levantadinho, para não dificultar muito a vida do Ryzen Controller, né, para ele manter as 85 graus sem tirar muita performance do processador.
Mas o inscrito também me mandou uma outra sugestão de uma outra forma de você diminuir a temperatura aqui do Dell G15. É uma forma bem mais complicada, que é desabilitando o turbo dos processadores, né? Então esse Ryzen 7 que eu tenho, que é o 5800H, ele trabalha no turbo, ele chega a 4.1 GHz, se não me engano, aí tem núcleo que chega a 4.4, mas no MSI Afterburner ele mede no máximo 4.1 GHz. Só que ele, se você desabilitar o turbo dele, ele fica trabalhando a 3.1 GHz, então teoricamente ele vai trabalhar menos, esquentando menos também. É uma possibilidade. O problema é que é um pouco complicado de você desabilitar o turbo nesse notebook aqui. Ó, seguinte pessoal, estamos aqui então no Windows, né? Eu já deixei um bloco de notas aqui separado para ver como é que é o passo a passo, porque é um pouco complicado. Então o que você vai fazer aqui é basicamente o seguinte, ó, você vai abrir seu iniciar e procurar por registry. Bota reg, que você vai ter aqui, ó, editor de registro. É esse aplicativo que a gente vai ter que utilizar para conseguir liberar uma função específica de como desabilitar o turbo nos Ryzen aqui. Não sei se funciona em Intel, inclusive fica um pedido meu para vocês. Se você tem um Dell G15 com Intel, se você pudesse testar isso e me falar nos comentários se isso funciona para os Intel também ou não, eu ficaria muito grato, porque eu não tenho como testar aqui. Mas enfim, vem no editor de registro, ele vai pedir para confirmar, aí você bota aqui sim. Então vamos lá, a tela para vocês vai estar assim. O que você vai ter que procurar é esse HKey Local Machine, que é essa terceira pastinha aqui. Você abre ela na setinha e aí você vai ter que encontrar a pasta chamada System, que é essa última, você abre ela também. E então entre essas opções você vai encontrar o Current Control Set, que é essa terceira pastinha aqui. Dentro do Current Control Set você vem no Control, aqui você vai, aí você abre 1 milhão de pastas aqui, você vai ter que encontrar a pasta chamada Power. Então aqui embaixo, lá na letra P, aqui você tem a pasta Power. Então aqui no Power você abre ela novamente. Você vai ter agora Power Settings, que você vai abrir também. A gente está entrando no limbo da Matrix aqui, tá? Mas enfim, acompanha aqui que você vai chegar. Então a gente abriu aqui o Power Settings. Agora, cara, a gente vai ter que encontrar a pasta que tem essa nomenclatura aqui, ó. 545-33251 alguma coisa. Vamos procurar então 545, é esse aqui, ó. 545-332-5182BE, é esse mesmo, é essa pastinha aqui, ó, termina com 740D00, 740D00, é essa pastinha aqui então que você vai abrir e você vai entrar numa outra matrix. Aqui agora você tem que encontrar outra pasta, que é o BE77238-0D82, vamos lá. Se não me engano, ele tá mais aqui para baixo, ó, você tem que encontrar, só tem uma opção, se não me engano, e começa com BE, que é essa aqui mesmo, ó, 3372-38-0D82, é isso mesmo que a gente está procurando, só para confirmar, ó. Sim, é a única opção que começa com BE. Aqui é um pouco diferente, tá? Quando você encontrar essa pastinha, você vai vir aqui, ó, nesse Attributes, então você vai abrir esses atributos, né? Aqui ele vai estar como 1. Esse dados do valor, ele vai estar como 1 originalmente, que é como vai estar no seu também. Aqui você vem e muda para o número 2. Então você muda para 2, clique em OK. Se você quiser confirmar, aqui em dados vai ter que estar como esse 0x000 não sei quantos, no final vai ter o 2. Aí você desbloqueou uma função nova aí lá no seu gerenciador de energia. Agora vamos para lá. Bom, se você conseguiu acompanhar até agora, chegou a parte mais simples, é só você abrir o seu iniciar de novo, procura por energia. Você vai ter aqui, ó, editar plano de energia. Clica nele. Você vai cair nessa tela, aqui você pode entrar em alterar configurações de energia avançadas e aqui ele vai cair nas configurações avançadas do seu plano de energia, tá? Eu utilizo ele no modo equilibrado. Se você utiliza ele no modo G, que é o modo game, ó, vou ativar o modo game para vocês verem. Quando eu ativo o modo game, ele me mostra aqui uma opção de alto desempenho também. Então, eu recomendo que você faça no equilibrado, já que teoricamente você não vai querer ativar o modo G para não ter tanto barulho. Então desabilita o modo G, seleciona aqui o modo equilibrado e o que você desbloqueou está aqui, ó, no gerenciamento de energia do processador. Você clica no mais, agora ele tem 3 campos, antes só tinha 2 campinhos, agora temos 3 e é nesse terceiro campo que a gente consegue desabilitar o modo de aumento de desempenho do processador, que é basicamente o turbo. Eu deixei configurado para que na tomada ele fique agressivo, então na tomada ele vai habilitar o turbo, mas você pode configurar para que ele desabilite o turbo. Dessa forma, o seu processador vai trabalhar apenas no clock base, não vai habilitar o turbo e isso teoricamente vai fazer ele esquentar menos, fechou? Então é toda essa trabalheira só para você vir aqui e desabilitar o turbo dele. Só que pessoal, sendo bem sincero, eu só mostrei esse procedimento por mostrar mesmo e por ser pedido ali de um inscrito, mas no final das contas esse procedimento não vai resolver muita coisa, porque mesmo sem o Turbo Boost,
agora com clock travada 3125, se não me engano, que é o clock base ali do Ryzen 7, nós pegamos ali 87 graus no processador, o que é bastante alto, considerando que você não está com o turbo habilitado. Na placa de vídeo ficamos com 85 graus, o que também é bastante alto, você está quase batendo no limite dela, e pegamos 62 FPS, que não é um desempenho baixo, mas enfim, você não conseguiu resolver a questão de temperatura. Então, apesar de nesse caso você ter uma vantagem que ele não vai sofrer throttling para manter uma temperatura abaixo dos 90, né? Porque o Ryzen Controller, como eu falei, ele causa throttling para ficar nos 85 graus. Nesse caso não existe throttling nenhum porque o próprio clock já está mais abaixo. O clock já está a 3125 MHz, né? Só que no final das contas não é tão eficaz, não é tão eficiente na realidade na questão de controle de temperatura. Então, para finalizar o vídeo, nós temos dois cenários ideais aqui para dois tipos de perfis diferentes, né? Se você quer extrair o máximo de desempenho possível do seu Dell G15, você quer ganhar o máximo de FPS possível, quer extrair o máximo dele, o ideal é você habilitar o modo G no modo Rapid Cool, que além de aumentar o desempenho, vai aumentar a ventilação no notebook. Você colocar ele numa base ventilada, tá? Para melhorar ainda mais a refrigeração e forçar menos o processador. E no final das contas também utilizar o Ryzen Controller para limitar junto a 85 graus. Então esse conjunto todo vai fazer com que você não fique com o notebook a temperaturas altíssimas e também não vai fazer você perder tanta performance por conta do Ryzen Controller, porque teoricamente ele vai estar esquentando menos utilizando o Rapid Cool e a base ventilada em conjunto. Agora, se você é um usuário que ou não tem uma base ventilada para comprar, alguma coisa do tipo, ou senão você não quer barulho, porque o Rapid Cool com a base ventilada vai fazer mais barulho, talvez você pode simplesmente só ligar o Ryzen Controller, que aí você só vai ter o barulho das ventoinhas normal, que não é tão alto, e mesmo que se você achar que 85 graus ainda está causando, né, um barulho meio alto das ventoinhas, no Ryzen Controller você pode diminuir para mais ainda. Você pode diminuir para 80, para 70, aí você vai testando e vendo qual que é a temperatura mais legal para você e que faz menos barulho, caso você seja esse tipo de usuário, fechou? Então é isso, esse vídeo é para desmistificar um pouquinho essa questão de temperatura, porque pode ser um grande impeditivo na hora da pessoa comprar o Dell G15 ou não, mas existem várias formas de você resolver isso, formas fáceis e formas mais difíceis, né? Formas eficazes e não. Também tem outras formas, como por exemplo, tentar trocar a pasta térmica que vem aqui dentro, ou se não colocar metal líquido, né, thermal pad de carbono, esse tipo de coisa. Muito provavelmente nós teremos conteúdos assim mais pra frente, provavelmente iremos fazer em live inclusive, então não se esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar essas próximas aventuras, fechou? Pessoal, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e até um próximo vídeo então, valeu!